Fala aí, pessoal, segundo vídeo da noite aí, né? Primeiro vídeo eu coloquei algumas colocações sobre a metafísica cristã, né, católica, fazendo alguma analogia às ideologias de massa. E nesse vídeo aqui eu quero conversar com um dos efeitos dessas ideologias de massa que realmente nos preocupa muito, né? Não somente nós católicos, mas todas aquelas pessoas que nós estamos tentando converter todo santo dia. É isso. Se você faz um bom apostolado, você está tentando converter as pessoas à verdadeira fé, converter as pessoas à verdade, a terem amor pela verdade. Desculpem aqui minha voz, porque como falei pra vocês, eu tô com a garganta muito ruim. Mas vamos lá. Se você faz um bom apostolado, você quer isso. Você quer a conversão de almas. Você quer pescar almas para Deus. É isso. E você quer levá-las à verdadeira igreja, né? A única fundada por Cristo. E existem, lógico, alguns entraves que Cristo já falava que teria, né? Isso, mas que também, por outro lado, muito importante, ele falava que, através da sucessão apostólica, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre sua igreja, por promessa de Cristo. Por mais que nós tenhamos problemas dentro da igreja, né? Por mais que nós tenhamos hereges, diversas heresias, aí nós temos heresias para todo gosto, que é o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Não somente a questão da heresia da teologia da libertação, que é uma heresia sim, que é realmente mundanizar, imanentizar a metafísica cristã e a sua intenção, que é a salvação de almas. Né? Isso nós já presumimos que não há a questão apenas do material, não é apenas um aspecto da matéria, mas sim a questão da sua alma, que é a sua forma, que também carrega a sua essência do ser. Não é? E a intenção da igreja, a verdadeira vocação, é a salvação de almas. E a questão da teologia da libertação, que carrega, então, a questão dialética de sintetizar, de tentar sintetizar uma malfadada síntese da doutrina católica com o materialismo dialético histórico de Marx, né? Do marxismo. O que nada mais é do que uma gnose. Uma gnose que nasceu lá com um dos maiores gnósticos famosos da história, Joaquim de Fiore, que tentava colocar a Santíssima Trindade dentro do tempo e do espaço, dentro do mundo. E ela iria se consumar apenas dentro do tempo e do espaço. Que chegaria à idade do Espírito Santo, uma idade de paz, prosperidade. Né? E para Marx também, né? Existia também as três fases do comunismo. O comunismo primitivo, luta de classes e a ditadura do proletariado. Fazendo uma certa analogia à idade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Joaquim de Fiore. Né? Também a questão do Terceiro Reich, do nacionalsocialismo também teve uma influência de Joaquim de Fiore, dessa heresia gnóstica. Né? Então tudo isso tenta assolar a Igreja Católica. Né? Através dessas heresias, através da malfadada vontade humana que não se deixa ficar subserviente ao intelecto nos dado por Deus. Porque se nós temos ciência, não somente a ciência, mas também a questão da fé, de que nós somos criaturas, não criadores estricto sensu, né, em sentido estrito, nós sabemos que não adianta criar ideologias de mundo, porque o que manda é a realidade. O que manda é a realidade criada por Deus. O que manda é Ele. Quem manda, quem é o dono do pedaço é Ele. Não somos nós com a nossa vontade de querer mudar o mundo. Porque a quantidade de aspectos que nós carregamos, né, desde o nosso nascimento, aspectos familiares, aspectos culturais que já estão rodando no mundo antes mesmo de nós nascermos, é uma coisa tremenda. Quando você já nasce no mundo, você já nasce nessa confusão toda. E até você conseguir ordenar isso, e ainda por cima querer mudar o mundo, lógico que só pode dar em merda. Como é o caso da CNBB. O que é o caso da CNBB? Um bando de sacerdotes, de bispos e etc. que acreditam nesse materialismo dialético histórico. Que acreditam na teologia da libertação e que acreditam num ecumenismo globalista. Que hoje é muito bem financiada por fundações norte-americanas globalistas, né, como o Open Society Foundation, como Oak Foundation, como a própria Fundação Rockefeller. A maçonaria ajuda e muito a implantar isso dentro da igreja. É isso.
A maçonaria sempre tentou foder com a Igreja Católica, essa é a verdade. Mas é lógico que requer uma análise mais detalhada aqui no Brasil. O fenômeno aqui no Brasil foi muito estranho da maçonaria com a Igreja Católica, cara. Qualquer dia eu até vou fazer um vídeo a respeito disso, né? Mas assim, em essência, a maçonaria já nasceu com a intenção de foder a igreja de dentro para fora. Infiltração, secularização, sociedade liberal, sociedade de massas, né? Tudo isso a maçonaria, uma grande parte da maçonaria financiou. E hoje em dia nós temos muitos maçons bocós também, né? Que não fazem ideia do que seja a maçonaria. Estão lá na maçonaria, participando da Irmandade, mas que não fazem ideia nem da história da maçonaria. Isso também se dá pela grande queda da inteligência e da cultura aqui no Brasil, né? Então, assim, é um outro assunto. Mas que também escorre na CNBB. Escorre na CNBB. Com essa última eleição, né, o Bernardo Kilster fez um vídeo muito completo com todas as informações que nós precisamos saber, né, citando Dom Valmor, né, a questão da ideologia de gênero dentro da igreja, a questão do ecumenismo, a questão dos diálogos interreligiosos que acontecem, existem parlamentos, né, eu vou deixar algumas imagens para vocês aí desses parlamentos globais de diálogos interreligiosos, onde eles discutem realmente a questão do globalismo, cooperação para a unificação do mundo em torno da ONU, sínodo da Amazônia, né, a questão do Leonardo Boff lá com o ecologismo sustentado por Mikhail Gorbachev, depois os globalistas do Clube de Roma, né, que nasceu em 1968, abraçaram também essa tese. O Clube de Roma foi criado nesse sentido, né, para pegar aquilo do Mikhail Gorbachev, que ele viu uma oportunidade, falou, opa, esse ecologismo é uma das chances que nós temos para implantar a revolução. O Mikhail Gorbachev entendeu isso. Isso está no livro do Pascal Bernardin, no livro do Dom Bertrand, o professor Ricardo Augusto Felício, que é um especialista tremendo nesses assuntos também. Nós já fizemos diversas lives juntos para falar a respeito dessas agendas aí. E isso está tentando se infiltrar na Igreja Católica. Principalmente alguns grupos, né? Nós temos os grupos das comunidades eclesiais de base, nós temos a Pastoral da Juventude, nós temos outros grupos dentro da Igreja Católica, né, infiltrados na renovação carismática, mas a renovação carismática também é um quiprocó dos diabos, comentar a respeito disso, porque de um lado a renovação carismática carrega um tanto de pensamento liberal protestante. Em outro sentido, a renovação carismática consegue levar a gente adoidado para a Igreja Católica, consegue converter um monte de gente, né? Aqueles teatrinhos, bumbo, violão dentro da igreja, e eles conseguem converter fiéis pra cacete. Então, cara, são coisas que acontecem que são complicadas demais, né? E acontece na ordem do mundo real. Mas nós precisamos falar também, analisando a CNBB, que está cheia de esquerdistas lá, de bispos esquerdistas e padres esquerdistas, que acreditam em desarmamento civil, em ideologia de gênero, né, em materialismo dialético histórico, no PT, né, em tudo quanto é sorte de esquerdismo. Mas esse esquerdismo não poderia ser aí possibilitado sem aquelas antigas encíclicas, né, dos papas, sobre a questão do pensamento liberal dentro da igreja. Isso também nós precisamos pensar a respeito, né, porque o liberalismo, ele possibilitou o comunismo. O liberalismo possibilitou o comunismo, mas que também os pecados, como eu falei no vídeo anterior, para quem assistiu, os pecados possibilitaram esse monte de erros históricos, né, feitos por pessoas, indivíduos ou muitas vezes em grupos, né, os pecados, a vontade acima do intelecto. Aí você cria diversas aporias, mas metafísicas, né? O liberalismo está cheio disso. E está cheio de condenações. Eu vou mostrar algumas para vocês aqui, eu vou colocar na tela aí também. Nós temos diversas encíclicas condenando, por exemplo, a maçonaria e o pensamento naturalista e liberal, né? Nós temos aí o Papa Leão XIII, né, que condena e nos mostra o que é realmente a maçonaria e o liberalismo na Quod Apostolite, né, e em Humanum Genus, né, o Clemente XII, na encíclica In Eminenti, né, de 27 de abril de 1738, cara. Bento XIV, né, que renova a condenação que ele fez na encíclica Providas, né, de 16 de março de 1751.
o Papa Pio VII, né, na encíclica Ecclesiam, né, de 13 de setembro de 1821. Leão XII, né, na Constituição Apostólica Quo Graviora, de 13 de março de 1826. Né? E também nós temos a encíclica de Pio VIII, na Traditi, né, de 24 de março de 1829, e Pio IX na Alocução Consistorial de 25 de setembro de 1865, e na encíclica Quanta Cura, né, de 8 de dezembro de 1864. E fora também a Rerum Novarum, né, a Sílabus, né, diversas encíclicas que condenam o pensamento naturalista e liberal. E também há a questão do Concílio Vaticano II, que dali nós vemos aí os efeitos do Concílio Vaticano II, que muitas vezes foram nefastos e muitas vezes são coisas complicadas da gente falar. Porque eu não sou um sede vacantista. Seria até ridículo sê-lo, né? Porque os sede vacantistas são protestantes de selo trocado. Nós temos a questão do respeito que nós temos de ter à hierarquia da Santa Igreja. Mas, além da hierarquia da Santa Igreja, nós temos de ser subservientes à verdade revelada. Né? Então, nós temos de ser primeiros, né, defensores da sã doutrina da Igreja Católica, né, e de todos os seus pressupostos. E, é claro, o respeito à hierarquia. Só que esse respeito não pode ser uma tolerância como um fim, mas como um meio de se praticar a boa vontade. A boa vontade direcionada sempre à santificação, né, à conversão de almas e nas nossas próprias ações. Isso deve ser discutido. Porque se isso não for discutido, nós ficaremos aqui discutindo as questões administrativas da CNBB e as merdas que os caras estão fazendo. Só que nós precisamos orientar os leigos, né? Orientar os leigos católicos quanto ao grande problema que há. Porque muitos poucos católicos, sendo sincero, leem, né, as encíclicas, as bulas, as condenações reais que aconteceram e não tem um horizonte de consciência muito bem trabalhado. E a nossa função é orientar essas pessoas para que elas pesquisem, leiam bons livros a respeito disso e que elas saibam a respeito disso. O fato da questão da ideologia de gênero está e também a questão da arquitetura moderna dentro da igreja, quer dizer, é um conjunto de fatores que levam a esses caras terem, digamos, a faca e o queijo na mão para agir. Eles vão dominando esses meios de ação dentro da igreja e vão convencendo os fiéis de que a Igreja Católica é aquilo que eles mostram para eles, não aquilo que é de fato. Não os concílios reais da Igreja Católica, né? O Bernardo fala do Concílio de Trento, lembra-nos bem da missa, né, tridentina, que hoje se tornou o rito extraordinário, né? O rito ordinário é a missa nova de Paulo VI, que também nós devemos participar, é evidente que nós devemos, né? Nós como leigos devemos participar da missa, mesmo da missa nova, mas é lógico que o rito tridentino é um rito, né, é realmente o rito real, né? É realmente a ordenação do rito tridentino nos faz realmente a analogia à presença do sacrifício do Calvário, que é a Santa Missa. A Santa Missa não é para você entender, não é uma gnosis que você tem da Santa Missa, mas sim a sua presença lá. Você presenciar o sacrifício e participar do sacrifício do Calvário. Isso é a Santa Missa. Não é isso? Você estar ali, cumprir os sacramentos. A Santa Missa é uma coisa divina, especial. Acontecem coisas maravilhosas na Santa Missa. Mesmo sendo a missa nova, né? Mas por que nós temos tanto afastamento de Deus agora? Porque a igreja foi... e a igreja, os bispos, os sacerdotes, os leigos foram perdendo o senso real, o senso de proporções e o espírito de combate. Então essas coisas foram se adentrando, eles foram formando pequenos estamentos. Hoje tem muitas igrejas que mais parecem ONGs burocráticas do que igrejas. E eles foram destruindo de dentro para fora, deturpando essa doutrina. Tudo isso, né? Isso é complicado. Isso para você católico é importante para você católico pensar.
Não, você que é católico pensa aí, você que não é católico, e você que está indeciso, né? Tem os indecisos, diversos indecisos. Pensar que essa luta que nós travamos, isso que nós falamos aqui, são coisas reais, são coisas históricas, aconteceram. E acontecem todo dia embaixo dos nossos narizes. As pessoas só têm uma reclamação no campo concreto quando, por exemplo, elas veem as drogas chegando na porta da escola dos seus filhos, veem que não tem mais renda, veem que elas estão sendo escravizadas, veem que a única solução para a vida delas é a estrutura do Estado moderno. Então elas não procuram mais a igrejinha da comunidade, não existe mais isso. O que existe é a questão do Estado. As escolas estatais, as creches estatais, e dali desde cedo eles vão fazendo a lavagem cerebral nas nossas crianças. Até que as nossas crianças saiam do ensino médio já com uma ideologia secular de mundo, seja ela qual for, é paganista, é ideologia New Age, é ideologia progressista, é ideologia esquerdista, comunista, liberal e etc, etc. As nossas crianças saem assim da faculdade, né? E do ensino médio. Então a Igreja Católica perdeu muita força no sentido social da coisa. Porque a questão da própria laicização da sociedade, o laicismo, nos traz a questão de que não existe fé pública. A fé é apenas um aspecto subjetivo individual. Não existe questão mais de fé pública. O Estado é indiferente à Igreja. E vice-versa. E depois que eles conseguiram essa emancipação com a Santa Igreja, eles colocaram a Santa Igreja abaixo do Estado. Então hoje a Santa Igreja, muitos grupos da Santa Igreja Católica, falam em nome de grupos políticos que atuam dentro da estrutura estatal. Não é isso que acontece? Então isso deve ser alertado. Isso deve ser alertado. Não é? Então, galera, sobre a CNBB, a gente vê que esses bispos, eles são bons em uma hora. Esses bispos, esses esquerdistas, né, a militância em geral, ela é boa em uma hora. Falar em nome de Deus, falar em Jesus, né? O verdadeiro Jesus é o Jesus histórico, é o Jesus que nos trouxe apenas um projeto político. Jesus é amor, Jesus é aquele que eu quero, Jesus é meu amiguinho, Jesus é bonitinho, fofura, né? Que é típica da teologia da libertação. Muitas vezes eles falam isso e em outras vezes eles atacam com veemência o cristianismo, nos chamando de fundamentalistas, de loucos, de talibãs, de tudo quanto é coisa. Protegendo muitas vezes até o próprio islamismo, chamando de religião da paz. Mas quando eles precisam, eles jogam a questão do Jesus histórico na tua cara. Não é que nós não defendemos Jesus. Nós colocamos Jesus como uma construção social, como dizia Voltaire. Voltaire acreditava no cristianismo num aspecto utilitarista do cristianismo, como se ele fosse apenas uma construção social, um humanismo como um fim. Jesus Cristo teria então se diluído apenas em proposições puramente humanistas. Ele não nos trouxe dogmas, não nos trouxe salvação da alma. Não nos trouxe nada disso, ele nos trouxe apenas um modo de viver. Veja que coisa doida dentro da igreja. É isso que a CNBB prega, é isso que os grupos liberais pregam, é isso que as SEBs pregam. Lógico que tudo isso já foi condenado. Mas por que essas coisas persistem? Porque entre a doutrina formal e a condenação formal existe a ação humana, também dos bispos, dos sacerdotes, dos cardeais, do Papa. Existe então a doutrina formal da igreja e como as pessoas agem diante dela. Hoje mais ninguém é excomungado, parece. Ninguém é excomungado por ser um herege. Não, deixa isso pra lá, isso é muito extremismo. Eles chamaram os outros de herege é muito extremo. Pessoal, tô quase ficando sem voz já. Chamar os outros de herege é muito extremo. Então. É isso que acontece na igreja hoje.
Bom, gente, eu tô perdendo a voz já, vou encerrar o vídeo por aqui. Então essa questão da CNBB, o que eu quero propor aqui é que a gente vá um pouco mais longe que a discussão pura e simples da CNBB e que possamos entender a dialética da coisa, né? A dialética da coisa no sentido de que eles utilizam do nome de Deus, de Jesus, quando convém, como também acontece com a ideologia liberal, quando convém eles citam Deus, citam a Bíblia. Por que que liberal cita tanto a Bíblia quando convém? Às vezes eles citam a Bíblia porque eles querem. Porque o liberalismo foi um efeito, né, da Revolução Protestante, o pensamento liberal. Não é isso? O liberalismo tal como foi concebido hoje, a questão da ética do trabalho, a questão de muitas coisas, da igualdade e tal, isso nasceu muito depois da Revolução Protestante, que depois veio o pensamento iluminista naturalista e depois o pensamento liberal que se mescla com os interesses maçônicos, né? Isso muito veio para subverter a Santa Igreja. Às vezes eles citam a Bíblia porque eles querem. Eles vão lá e citam um versículo falando em nome de Deus. Isso também acontece. Principalmente no deísmo maçônico, né? O deísmo maçônico é como se fosse um Deus que não tivesse nenhuma substância. E também não existe Santíssima Trindade para o deísmo maçônico. É um Deus subjetivo. O deísmo maçônico é um Deus abstrato. É um Deus que eu quero que ele seja Deus. Isso consta também nas heresias da CNBB e desses grupos. Eles cometem diversas. Não são somente as heresias do esquerdismo, mas eles cometem diversas heresias que foram condenadas lá no século XVII, século XVIII, pelos grandes papas da igreja, né? Eruditos, que eram conhecedores da sã doutrina e fiéis à sã doutrina, né? O que é o mais importante. Bom, gente, então é isso. Fica mais esse vídeo para hoje aí, mais uma reflexão católica de hoje e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus.